Lúcia Pevensey viveu uma vida repleta de aventuras e desafios. Mas quantos anos ela viveu? Como foram suas aventuras, seus medos, desejos e batalhas ao longo do tempo? E apesar de sua jornada ter sido curta, seu destino final foi realmente triste. Lúcia é uma das personagens mais amadas das Crônicas de Nárnia, e hoje vamos explorar sua história completa, desde seu nascimento até o momento em que sua jornada chega ao fim. Olá, meu nome é Abner Bueno e você tá no Nerd Sideral. Seja muito bem-vindo. Dentre todos os personagens criados por C.S. Lewis, uma figura brilha com uma luz própria desde sua primeira aparição. Uma menina dócil e gentil, mas que também carrega um espírito aventureiro e uma coragem que a impulsiona a estar sempre pronta para uma batalha. Com um coração puro e uma bondade que a leva a perdoar até mesmo aqueles que a feriram, Lúcia Pevensey se tornou um símbolo de virtude, esperança e fé. A mais jovem dos 4 irmãos Pevensey, Lúcia foi a primeira a descobrir, através de um simples guarda-roupa, a entrada para o magnífico mundo de Nárnia. Nesse vídeo vamos contar a história dos livros. Se você conhece apenas os filmes, prepare-se para algumas surpresas pelo caminho. Lúcia Pevensey nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1932. Uma menina de cabelos dourados, sempre alegre e gentil. Era um ano mais nova que Edmundo, que fazia questão de lembrá-la disso sempre que podia. Com provocações, é claro. Mas apesar das brigas infantis, os dois tinham um carinho enorme um pelo outro. Já sua irmã mais velha, Susana, 4 anos à sua frente, era para Lúcia um exemplo de beleza e elegância, alguém a quem admirava e desejava se parecer um dia. E então havia Pedro, o mais velho, 5 anos acima dela, protetor, justo, quase uma figura de herói aos olhos da caçula. Mas a infância despreocupada logo foi interrompida. Em 1940, aos 8 anos, Lúcia viu sua cidade ser abalada pela guerra. A Blitz de Londres começou, e milhares de crianças foram evacuadas para o interior da Inglaterra. Entre elas, os 4 irmãos Pevensey, enviados para a vasta mansão de um velho professor chamado Diggory Kirk. Num primeiro momento, o professor parecia simpático, mas seu cabelo desgrenhado fez Lúcia recuar com medo. Foi ali, naquela casa misteriosa, que sua jornada começou. Em meio à exploração da mansão, Lúcia encontrou um guarda-roupa enorme que escondia um segredo extraordinário. Ele era um portal para outro mundo, o mundo de Nárnia. Ao atravessar a barreira entre os mundos, Lúcia se viu cercada por um bosque coberto de neve, iluminado por um único lampião solitário no meio da paisagem branca. Foi ali que ela conheceu uma criatura como nunca vira antes, um fauno. Da cintura para cima parecia um homem, mas suas pernas eram de bode e no lugar dos pés, cascos. Usava um cachecol vermelho e carregava embrulhos nos braços. Seu nome era Senhor Túminos. Porém, o fauno escondia um dilema. A feiticeira branca autoproclamada Rainha de Nárnia havia decretado que qualquer humano que surgisse deveria ser entregue imediatamente a ela. Segundo uma profecia antiga, 4 humanos sentariam nos tronos de Cair Paravel e trariam o fim do reinado da feiticeira. Para impedir isso, ela caçava sem piedade qualquer filho de Adão ou filha de Eva. Inicialmente, o fauno planejava capturar Lúcia, mas bastou conhecê-la para perceber que era incapaz de cumprir tal ordem. Seu coração não permitia. Então, em um ato de coragem, ajudou Lúcia a escapar de volta pelo guarda-roupa. Antes de se despedirem, confessou seu plano original e implorou por perdão. Me perdoe. Eu peço perdão. E sendo Lúcia quem era, ela o perdoou sem hesitar, apenas desejando que ele não sofresse nenhuma consequência por sua compaixão. Dias depois, os 4 irmãos Pevensey entraram junto em Nárnia. Pedro se desculpou por não ter acreditado na irmã antes. E claro, Lúcia o perdoou, mas nem tudo estava bem. Ao visitarem a casa de Túminos, encontraram apenas uma carta. Ele havia sido preso por traição contra a feiticeira branca. Lúcia, sentindo-se responsável, decidiu que precisava salvá-lo. Os irmãos então encontraram o Sr. Castor, que os levou até sua casa e revelou a verdade sobre Nárnia. A maldição da feiticeira branca havia coberto o reino com um inverno que durava 100 anos. Mas um novo tempo estava chegando. 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva quebrariam seu poder e trariam a Era de Ouro. Mas havia um problema. Edmundo, encantado pelas falsas promessas da feiticeira, traiu seus irmãos e fugiu para encontrá-la sem imaginar o perigo que corria. Guiados pelo Sr. Castor e sua esposa, as crianças atravessaram Nárnia rumo a Aslan, mas não sem antes viverem aventuras inesquecíveis, incluindo um encontro extraordinário com o próprio Papai Noel. Ali, cada um recebeu um presente que definiria seu papel no que estava por vir. Pedro ganhou uma espada e um escudo, símbolos de sua honra e liderança. Susana recebeu uma trompa de marfim, cujo som traria ajuda onde quer que estivesse, além de um arco certeiro.
Para Lúcia, o bom velhinho entregou um pequeno frasco com um tônico feito do suco de uma flor de fogo que cresce nas montanhas do sol. Apenas algumas gotas eram suficientes para curar qualquer ferida. Por fim, deu-lhe também um punhal para que pudesse se defender. Após uma longa jornada, os irmãos chegaram à mesa de pedra. Lá diante dele estava Aslan, o rei dos bosques, filho do grande imperador de Além-Mar, o leão. O grande leão. Mesmo antes de encontrá-lo, perceberam que algo estava mudando em Nárnia. Inverno Eterno começava a ceder, como se o domínio da feiticeira branca tivesse se desmanchando. Os dias no acampamento trouxeram esperança e tensão, mas então, certa noite, Lúcia e Susana seguiram Aslan em segredo e testemunharam o impensável. A feiticeira branca sacrificando o leão na mesa de pedra. No dia seguinte, porém, viram o impossível. Aslan estava de volta. Vivo. As meninas correram até ele, atirando-se em seus braços, cobrindo-o de beijos, rindo e chorando ao mesmo tempo. A alegria era tão intensa que os três brincaram e fizeram uma algazarra como não existe fora de Nárnia. Mas não havia tempo a perder. Aslan pediu que tapassem os ouvidos, então ergueu sua voz. Seu rugido ressoou como um trovão, e as árvores em frente curvaram-se como capim ao vento. Em seguida, o leão as levou em disparada até o castelo da feiticeira, onde suas vítimas petrificadas jaziam sem esperança. Ali, ele devolveu a vida a cada uma delas. Lúcia reencontrou o Sr. Túminos e, num misto de riso e lágrimas, os dois deram as mãos e dançaram celebrando a liberdade. Então, Aslan e os libertos marcharam para a batalha. O combate em Beruna estava em curso. Pedro liderava o exército narniano contra uma hoste muito maior, criaturas hediondas e monstruosas que serviam a feiticeira branca. Seus guerreiros lutavam com coragem, mas estavam à beira da derrota, até que um rugido cortou os céus. Aslan havia chegado. O impacto foi imediato. O terror tomou conta das forças da feiticeira. Seus inimigos fugiram ou se renderam. E a própria Jadis, ao ver o leão avançar, tentou resistir, mas foi em vão. O rugido final de Aslan estremeceu toda a Nárnia, e num instante, a tirana caiu para sempre. Após a batalha, Aslan chamou Lúcia. Seu irmão estava gravemente ferido, e apenas ela poderia salvá-lo. Com o licor que ganhara de presente de Natal, curou seu irmão e muitos dos feridos da guerra. 2 dias depois, a promessa da profecia se cumpriu. No grande salão do castelo de Cair Paravel, o castelo que outrora abrigou honrados e justos reis de Nárnia, Lúcia e seus irmãos, na presença de todos, foram coroados por Aslan e conduzidos aos 4 tronos em meio a gritos e aplausos ensurdecedores. E então o leão proclamou: quem é coroado rei ou rainha em Nárnia será para sempre rei ou rainha. Honrem a sua realeza, filhos de Adão. Honrem a sua realeza, filhas de Eva. Assim, no ano 1000 de Nárnia, começou a tão esperada Era de Ouro. Lúcia e seus irmãos governaram com sabedoria e justiça. Seu reinado foi longo e próspero. Nos primeiros anos, erradicaram os últimos vestígios do exército da feiticeira branca e caçaram as forças do mal que ainda se escondiam. Lobisomens, bruxas e toda criatura que ameaçava a paz de Nárnia. Estabeleceram leis justas, preservaram as florestas e garantiram a liberdade de todos os narnianos. Eles também viajaram pelo Oceano Oriental a bordo do Esplendor Yalino, visitando terras há muito negligenciadas. Terebintia, Galma, 7 ilhas e as Ilhas Solitárias voltaram a fazer parte do Império Narniano. Fizeram alianças com a vizinha Arquelândia e estabeleceram tratados de paz com a Calormânia. Os anos passaram e os Pevens se cresceram. Lúcia tornou-se uma mulher de rara beleza e inabalável coragem. Seu sorriso continuava iluminado, seus cabelos dourados como o sol. Príncipes de todos os reinos sonhavam em tê-la como rainha, mas era sua bravura que mais a definia. Por isso passou a ser chamada Lúcia, a Valente. No ano 1014, enquanto o rei Pedro enfrentava gigantes nas fronteiras do norte e Susana e Edmundo estavam em missão diplomática na Calormânia, Lúcia permaneceu em Cair Paravel, supervisionando os assuntos internos do reino. E então, chegou a notícia a ela. Rabadash, príncipe da Calormânia, reunia um exército para um ataque surpresa contra Anvar, capital da Arquelândia. Sem hesitar, Lúcia convocou o exército narniano e marchou para defender seus aliados. A batalha de Anvar foi feroz. Lúcia lutou ao lado dos arqueiros, inspirando seus soldados com sua coragem. Quando a poeira baixou, a vitória era de Nárnia. Rabadash foi capturado e levado a julgamento. Muitos clamavam por uma punição severa, mas foi Lúcia que ergueu a voz em favor da misericórdia. Ela foi a única a mostrar piedade e clemência ao sugerir que o deixasse partir livremente, na esperança que ele se tornasse um homem decente, além de manter a boa diplomacia com a Calormânia. Mas Rabadash, consumido pelo orgulho, recusou-se a aceitar a clemência. Sua arrogância foi sua ruína. Sob os olhos de todos, foi transformado em um burro.
Naquele julgamento, a rainha Lúcia a Valente mostrou como um governante deve ser sábio e justo. No ano seguinte, com Pedro retornando da guerra e os outros irmãos de volta a Nárnia, a paz reinou e o país prosperou como nunca antes. Então, veio um rumor. Dizia-se que o lendário veado branco havia sido visto nos bosques da Floresta Oeste, o que era extremamente raro, visto que esse animal, ao ser capturado, trazia consigo a satisfação de todos os desejos daquele que o apanhasse. Movidos por essa lenda, os 4 soberanos partiram em sua caça. Por montes e vales, por bosques e planícies, cavalgaram em sua perseguição. O tempo parecia perder o sentido enquanto corriam atrás da criatura mística, até que de repente depararam-se com algo estranho. Um poste de ferro. No topo, uma lanterna, sua luz bruxuleando suavemente na penumbra da floresta. Então algo os atingiu. Não uma lembrança nítida, mas um vislumbre de algo distante, como um sonho. Como se já tivessem visto aquela luz antes, há muito, muito tempo. Foi Lúcia quem falou primeiro. A mim parece que se passarmos para além do poste e da lanterna, encontraremos estranhas aventuras, ou então haverá grandes transformações em nossas existências. E assim, seguiram adiante. E num piscar de olhos, o esplendor de Nárnia desapareceu. Não eram mais reis e rainhas, não estavam mais montados em corcéis magníficos, vestindo trajes reais. Eram apenas crianças, tropeçando para fora de um velho guarda-roupa, de volta à sala vazia da casa do professor. Por mais que tenham governado Nárnia por 15 longos anos, no nosso mundo haviam passado apenas alguns minutos. Um ano depois, em 1941, os irmãos Pevensey estavam em uma estação ferroviária, aguardando o trem que os levaria ao internato. Lúcia, prestes a enfrentar essa nova fase, sentia-se nervosa e melancólica. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, uma estranha sensação de puxão a fez gritar. No instante seguinte, os 4 irmãos foram arrebatados de volta ao mundo que tanto amavam, Nárnia. Contudo, mais de 1000 anos haviam se passado naquele reino encantado. Ao explorarem a costa, encontraram as ruínas do antigo castelo de Cair Paravel. Lá, nas profundezas de uma câmara secreta, descobriram o tesouro real e recuperaram os presentes de Natal dados pelo Papai Noel. O frasco de Lúcia ainda estava cheio do tônico mágico capaz de curar os feridos. Mas algo estava estranho. Seu punhal e a trompa de Susana não estavam lá. A lembrança veio como um sopro. Susana se recordou de estar com a trompa na caçada ao veado branco. Mas ao retornarem ao nosso mundo, ela simplesmente desapareceu. O punhal de Lúcia, no entanto, nunca mais foi encontrado. Após resgatarem um anão das mãos de soldados telmarinos, as crianças descobriram o trágico destino de Nárnia. Já era o ano 2303. Quase 1000 anos haviam se passado desde sua última visita. Os telmarinos haviam invadido o reino em 1998 e agora, sob o governo de Miraz, impunham um reinado de terror. O rei atual assassinou seu próprio irmão e usurpou o trono. Mas havia esperança. Seu sobrinho e herdeiro legítimo, o príncipe Caspian, fugira e ao tocar a trompa de Susana, convocara os antigos reis e rainhas da Era de Ouro para ajudá-lo. Com o anão Trumpkin como guia, os Pevensey partiram rumo ao Monte de Aslan, o antigo local da Mesa de Pedra, agora transformado em uma fortaleza secreta. Para evitar os telmarinos, tendo em vista que eles tinham pavor do mar e até fizeram um outro castelo longe do antigo, decidiram viajar de barco pela Baía do Espelho d'Água, mas o caminho era traiçoeiro. Numa noite durante o acampamento, enquanto todos dormiam, Lúcia se afastou sentindo um chamado sutil. Olhou para as árvores que pareciam adormecidas há séculos e sussurrou palavras de esperança, implorando que despertassem, mas nenhuma folha sequer se moveu. Na manhã seguinte, ao longo da jornada, o grupo se viu perdido e cercado por perigos, incluindo um urso selvagem. Diante do dilema de subir um desfiladeiro profundo para atravessar o rio Veloz, ou continuar a margear o rio até chegar no grande rio, Lúcia de repente viu Aslan, em uma colina alta na direção oposta que eles enfim decidiram ir. Embora ela tentasse convencer o grupo de que Aslan queria que eles subissem o desfiladeiro, apenas Edmundo acreditou e confiou nela. Então o restante, que era a maioria, votaram para ir na direção oposta que Lúcia viu Aslan. O erro logo ficou evidente. Após um dia exaustivo, foram emboscados por arqueiros telmarinos. Com poucas opções, voltaram atrás e finalmente seguiram o caminho que Lúcia havia indicado desde o início. Naquela noite, Aslan veio até ela novamente, despertando-a de seu sono. Dessa vez ordenou que reunisse os irmãos e os seguisse sem hesitação. Ainda sem conseguir ver o grande leão, os irmãos confiaram em Lúcia e a seguiram na escuridão. E então, com o romper da aurora, Aslan se revelou a todos, saudando-os com carinho. Enquanto os meninos foram enviados para encontrar Caspian e preparar o exército, Lúcia e Susana permaneceram com Aslan. Acompanharam em uma jornada mágica, onde despertaram dríades, viram Sileno montado em um burro e até mesmo participaram de uma dança com Baco e as Mênades, suas imprudentes companheiras.
Na manhã seguinte, Lúcia seguiu ao lado de Aslan até Beruna, onde testemunhou o poder do grande leão libertando o deus do rio e derrubando a ponte dos Telmarinos. Seguindo seu chamado, crianças e até mesmo uma senhora idosa abandonaram suas tarefas para segui-lo, sentindo que um novo tempo chegava a Nárnia. E enquanto todos seguiam Aslan, uma multidão passou a acompanhá-lo. Por onde passavam, traziam festa, alegria, libertação aos oprimidos e curas. Quando as meninas chegaram ao monte de Aslan, descobriram que a batalha já havia sido travada. O exército de Caspian, com a ajuda das antigas árvores, derrotaram os Telmarinos. Mais uma vez, Lúcia usou seu tônico mágico para salvar muitas vidas, incluindo a do corajoso Rip-Ship. No final, Aslan coroou Caspian como novo rei de Nárnia e abriu um portal para a Terra, permitindo que qualquer Telmarino que quisesse pudesse partir em paz. Também revelou uma verdade dolorosa: Pedro e Susana nunca mais voltariam a Nárnia. Seu tempo ali terminara. Atordoada, Lúcia olhou para os irmãos mais velhos, sentindo uma tristeza profunda. Mas Aslan lhe assegurou que tudo acontecia como deveria. Assim, Lúcia, Edmundo, Pedro e Susana atravessaram o portal. E num piscar de olhos, estavam de volta à plataforma da estação de trem. O tempo parecia não ter se movido, como se jamais tivessem saído dali. Poucos meses depois, em 1942, Lúcia e Edmundo foram enviados para passar as férias de verão na casa de seus tios, Arnaldo e Alberta. Foi nesse período que os dois irmãos, junto com o primo Eustáquio, foram magicamente transportados através de um quadro de volta para Nárnia. Essa seria a última jornada de Lúcia naquele mundo encantado. Eles emergiram no meio do grande oceano oriental e, ao contrário da viagem anterior, Lúcia agora sabia nadar, algo que aparentemente aprendeu durante o último ano na escola. Felizmente, foram resgatados pelo grandioso navio Peregrino da Alvorada, comandado pelo rei Caspian e sua tripulação narniana. Entre eles estava um velho amigo de Lúcia, o corajoso rato Rip-Ship. Lúcia e os outros se uniram à expedição de Caspian, explorando diversas ilhas ao longo do caminho. Na primeira grande parada, nas Ilhas Solitárias, foram capturados como escravos, mas Caspian conseguiu resgatá-los. Depois, na Ilha do Dragão, Lúcia testemunhou um evento assombroso. Seu primo Eustáquio havia sido transformado em uma horrenda criatura escamosa. Com compaixão, ela lhe ofereceu seu tônico mágico para aliviar sua dor. A viagem seguiu e os desafios aumentaram. Na Ilha Queimada, Rip-Ship adquiriu um pequeno barco que mais tarde provaria ser de grande utilidade. Depois, a tripulação enfrentou dois perigos mortais. Primeiro, o ataque de uma enorme e lendária serpente do mar. Depois, na Ilha da Água da Morte, quase sucumbiram à tentação de um poço mágico, cujas águas transformavam tudo em ouro puro. Na Ilha das Vozes, os viajantes encontraram anões invisíveis que exigiram que Lúcia, a única menina do grupo, recitasse um feitiço para torná-los visíveis novamente. Foi na biblioteca do mago que ela deparou-se com uma poderosa tentação, um feitiço que a tornaria a mulher mais bela do mundo. Lúcia teve uma visão grandiosa. Via-se sentada em um trono altíssimo na Calormânia, enquanto reis e grandes fidalgos guerreavam por sua atenção. O torneio virou uma guerra, e Nárnia, Arquelândia, Telmar, Calormânia, Galma e Terebinte eram devastados pela destruição. A cena mudou, e agora ela estava na Inglaterra, onde sua irmã Susana, outrora a mais bela da família, a invejava. No momento em que estava prestes a recitar o feitiço, Lúcia viu, entre as palavras escritas, a imagem de um leão, o olhar fixo, os dentes à mostra, o rugido prestes a ecoar. Era Aslan. Horrorizada, ela virou a página. No entanto, Lúcia não resistiu a outro feitiço que lhe permitiu ouvir os pensamentos de suas amigas. O que descobriu entristeceu profundamente, pois ouviu uma amiga falando mal dela. No fundo, sabia que a menina realmente gostava dela, mas naquele momento, a dor foi inevitável. Seguiu então para uma nova página e encontrou a história mais maravilhosa que já lera em sua vida, a melhor de todas. Porém, tão logo terminou a leitura, esqueceu-se dela completamente. Apenas restou a sensação de ter lido algo sublime. Ao fim, Lúcia recitou o feitiço que tornou os anões visíveis novamente. Com isso, Aslan também apareceu, pois ele estava lá, mas invisível, e o feitiço era o de tornar visível todas as coisas ocultas. O leão lhe dirigiu palavras de advertência e encorajamento antes de partir mais uma vez, deixando-a para continuar sua jornada. Mais tarde, na Ilha Negra, a tripulação enfrentou o terror absoluto. Uma escuridão sem fim os envolveu, e o peregrino da Alvorada parecia condenado. Lúcia, tomada pelo desespero, fez o que Aslan lhe ensinara. Clamou por ele. Aslan, Aslan, se é verdade que alguma vez nos amou, ajude-nos agora. No mesmo instante, um albatroz branco surgiu sobre as águas. Somente Lúcia percebeu a verdade. A ave era ele. E quando o albatroz falou, foi a voz de Aslan que sussurrou em seu ouvido. Coragem, querida. Guiados pelo albatroz, escaparam da ilha maldita.
Dias depois avistaram a última ilha da viagem, a ilha de Hamandu. Lá encontraram os 3 últimos lords desaparecidos e conheceram Hamandu, uma estrela aposentada, e sua bela filha que futuramente se tornaria a esposa de Caspian. Após um banquete diante da mesa de Aslan, a tripulação retomou a jornada rumo ao fim do mundo. Navegaram sobre águas cobertas de lírios, o chamado Mar de Prata, até que o peregrino da Alvorada não pôde mais avançar. Assim, Lúcia, Edmundo, Eustáquio e Hip-Chip desceram em um pequeno bote e seguiram até a borda do mundo. Ali, em uma despedida emocionante, Lúcia abraçou e disse adeus ao pequeno grande Hip-Chip. O rato, estremecendo de alegria, atravessou as águas e ao alcançar o topo de uma onda gigantesca, desapareceu para sempre. Jamais foi visto novamente em Nárnia. As crianças seguiram pela costa e encontraram um cordeiro, mas diante de seus olhos, o cordeiro transformou-se em Aslan, e foi nesse momento que o leão revelou a Lúcia que seu tempo em Nárnia chegara ao fim. Nos 7 anos seguintes, Lúcia levou uma vida comum, e a escola voltava para casa nas férias e à medida que o tempo passava, sua conexão com Nárnia se resumia às lembranças. Em 1949, já não estudava mais e passou a se reunir com os amigos de Nárnia. Um grupo formado por aqueles que ainda acreditavam na Terra Encantada. Entre eles estava o velho professor Kirk, sua amiga Polly, Eustáquio, Gil, Pedro e Edmundo. Susana, no entanto, havia se afastado. Não era mais amiga de Nárnia, e esse será o assunto do próximo vídeo de Nárnia. Por isso, se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os vídeos do canal. O grupo costumava se encontrar para conversar, relembrar os dias mágicos em Nárnia e compartilhar o desejo de um dia voltar. Mas o destino reservava algo muito maior para eles. Poucos dias após a última reunião, Lúcia e seus amigos embarcaram em um trem, sem imaginar que essa seria sua última viagem nesse mundo. Um terrível acidente abalou a estação, ceifando inúmeras vidas, e entre elas, Lúcia e os demais amigos de Nárnia. Assim, em 1949, aos 17 anos, a vida de Lúcia Pevensey na Terra chegou ao fim. Mas, como toda grande história, o que parecia um encerramento era, na verdade, apenas um novo começo. Após o acidente, Lúcia e os demais testemunharam o fim do mundo que tanto amavam, o fim de Nárnia. Aslan invocou as estrelas, inundou a terra, chamou o gigante tempo, fundiu a lua com o sol e, por fim, a grande porta de Nárnia se fechou para sempre. Mas ao invés do vazio, eles se viram em uma Nárnia ainda mais bela, mais viva, mais real do que qualquer coisa que já haviam conhecido. Compreenderam então que a Nárnia que viveram era apenas um reflexo pálido da verdadeira. Agora, eles nunca mais precisariam partir. A felicidade era plena. E essa história que para nós soa como um fim, para Lúcia era apenas o começo. Todas as suas aventuras, tanto na Terra quanto em Nárnia, não passavam da capa e da primeira página de um livro. Finalmente, ela adentrava a grande história. Aquela que jamais será esquecida. A história que nunca tem fim. Onde cada capítulo é melhor que o anterior. A história de Lúcia, a Valente. Outrora rainha de Nárnia, sempre rainha de Nárnia. Se você ficou interessado em saber mais sobre a história de Nárnia, vou deixar esse vídeo no card final. É só você clicar para assistir e entender a história completa de Nárnia, do começo ao fim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.